esqueça. E, jovenzinhos, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E, jovens, na primeira aula, eu deixei indicado para vocês alguns links de vídeos que tratavam sobre a parte introdutória de eletrostática, tá bom? Então, eu quero retomar só os conceitos principais aí desses tópicos que vocês viram nos vídeos e a gente vai começar a falar sobre força elétrica e campo elétrico, tá bom? Que ainda faz parte do primeiro capítulo, que é o capítulo de eletrostática, beleza? Então, vamos lá, jovenzinhos. Eu vou compartilhar com os senhores a minha tela, meu quadrinho, vamos lá. Compartilhar. Aí, jovenzinhos, agora vocês conseguem ver o quadrinho. Então, jovens, para a gente começar a falar dos tópicos gerais aí de eletrostática, vocês viram agora há pouco sobre a carga elétrica, certo? Lá na química, no comecinho do ano, nós vimos a estrutura atômica. Lembram? Nós tínhamos, no último modelo atômico proposto, um núcleo. Nesse núcleo, jovens, ficavam os prótons e os nêutrons, e em volta desse núcleo, nós tínhamos a eletrosfera. E aí os elétrons, jovenzinhos? Eu não consigo fazer de lado. Os elétrons ficavam aqui, nessa órbita, em volta do núcleo, certo? Então, aqui nós tínhamos os elétrons, tá bom? Então, esses eram os conceitos que nós vimos lá na química da estrutura atômica. E aí, jovenzinhos, lembrando como que era a carga de cada um dessas partículas. O elétron, ele tinha uma carga negativa, o próton tinha uma carga positiva e o nêutron, como o próprio nome sugere, ele tinha carga zero, tá bom? Jovens, quando nós aproximamos cargas de mesmo sinal, o que acontece com elas? Elas se repelem. Então, se eu aproximo uma carga negativa de outra carga negativa, ó, surge entre elas uma força de repulsão. Se eu aproximo uma carga positiva de outra carga positiva, acontece entre elas repulsão. Agora, se eu aproximo carga negativa de uma carga positiva, acontece entre essas duas cargas atração eletrostática, beleza? Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem, tá bom? Isso aqui, jovens, é bastante importante. Eu vou até colocar uma caixinha em volta para vocês aqui, ó. Já não marca texto. Ó, eu vou escrever aqui embaixo para vocês o nome desse processo. Ele é conhecido como Lei de Dufay. Jovens, é bastante importante, tá bom? Lembrar isso, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. A tendência natural dos átomos, jovens, lembram? É ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Porém, existem alguns processos, chamados processos de eletrização, que podem deixar o átomo com excesso de prótons ou com excesso de elétrons.
E como é que eu faço para calcular a carga que o átomo ficou, ou com o corpo como um todo ficou, depois que ele ganhou ou perdeu elétrons? Nós temos uma lei para isso, jovenzinhos, que é conhecida como lei da quantização. Vou fazer em black. O que diz a lei da quantização? Que a carga total de um corpo, ou a carga total de um átomo, jovenzinhos, que nós vamos representar pela letra Q, ó, a carga total é o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, vezes a carga do elétron. Eu vou escrever o significado de cada sigla aqui, ó, cada letra, que é a carga elétrica, N é o número de elétrons e E é a carga do elétron. Por que eu posso usar esse método, jovens? Porque um corpo, um átomo, ele só pode perder ou ganhar elétrons. Você sempre vai ter um corpo perdendo ou ganhando elétron, que é a partícula que está na eletrosfera. Você nunca vai ter aqui um próton saindo de um corpo para o outro. Por quê? Para você tirar o próton daqui, ó, você tem que vir aqui e quebrar esse núcleo. E se você quebra esse núcleo, você vai ter uma reação nuclear acontecendo, jovens. E a quantidade de energia liberada é muito grande, certamente é energia suficiente para fulminar todas as regiões que estão em volta. Então, naturalmente, no nosso dia a dia, sempre, olha o que eu estou falando aqui que é bastante importante, sempre, quem passa de um átomo para o outro ou de um corpo para o outro são os elétrons. Tá bom? Vou escrever isso aqui, jovenzinhos, para vocês não esquecerem, porque é muito importante. Sempre. Quem passa de um corpo para outro é o elétron. Beleza? Sempre, jovenzinhos, sempre. Se você tem um corpo eletrizado negativamente, é porque ele ganhou elétrons. Se você tem um corpo eletrizado positivamente, é porque ele perdeu elétrons. Lembrem, jovenzinhos, que o elétron, ó, ele tem uma carga negativa. Então, se um corpo ganha elétrons, ele ganha carga negativa, ele fica negativo. Se um corpo perde elétrons, ele perde carga negativa, então ele fica positivo. Mas sempre quem passa de um corpo para o outro são os elétrons, jovenzinhos. Beleza? Sempre são os elétrons. Até aqui, gatinhos e gatinhas, vocês querem perguntar algo, questionar? Mandem. Deixa eu ver o chat aqui. Eu acho que não, ninguém mandou nada porque não piscou aqui para mim, não mesmo. Então a gente vai fazer junto, jovens, aí o exercício 1 da página 118. Vamos lá? Página 118, jovenzinhos. Eu vou pegar aqui uma nova folha. Se quiserem bater um print da tela, essa é a hora, jovens. Não. Então, página 118, o exercício 1A, que diz o seguinte, ó. Calcule os módulos das cargas elétricas e determine para cada caso se essas cargas são positivas ou negativas. Corpo com 9 elétrons e 5 prótons. Jovens, para eu saber a carga desse corpo, eu tenho que fazer a diferença, a carga que ele tem em excesso. Então, pensa comigo. Se ele tem 9 elétrons e 5 prótons, ele tem quantos elétrons em excesso? 4 elétrons em excesso, certo? Então, ó. 4
4 elétrons em excesso. Então, como é que eu calculo a carga desse corpo? É N vezes Z. Então, qual que é o número de elétrons em excesso? 4. Qual que é o valor da carga do elétron, jovenzinhos? Caso você não saiba, não lembre lá da química, ó, em módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou deixar escrito aqui em cima para vocês, tá? Ó. Carga do elétron em módulo, sem levar em conta o sinal negativo, tá bom? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bonitinho. Beleza? Então, nós vamos fazer esse produto aqui, ó. 1,6 vezes 4 vai dar 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí ele pede, calcule os módulos e determina cada caso se essas cargas são positivas ou negativas. Então, ó, como ele tem excesso de elétrons, jovens, ele tem excesso de cargas negativas. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, que essa carga ela vai ser negativa. 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb negativo. Tranquila a ideia? Então, sempre isso, jovens, ó, multiplica a carga total do elétron pelo número de elétrons que esse átomo ou que esse corpo perdeu ou ganhou. Vamos fazer a letra B, ó. Corpo com 12 elétrons e 25 prótons. Jovens, se ele tem 12 elétrons e 25 prótons, ele tem mais prótons. Quantos prótons a mais ele tem? 13. Então, aqui nós temos 13 prótons em excesso. Ou você pode pensar que você tem 13 elétrons faltando. Também você pode pensar isso, tá bom? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Q é igual a N vezes Z. Então, a carga vai ser número de elétrons. Bom, se ele tem 13 prótons em excesso, é porque ele perdeu 13 elétrons, que a tendência natural é ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se ele tem 13 prótons a mais, é porque ele perdeu 13 elétrons. Então, o número de elétrons que ele perdeu é 13. Carga do elétron está bem bonitinha para nós ali em cima em amarelo, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga vai ser 13 vezes 1,6, jovens, que segundo a Andressa, minha calculadora aqui, é 20,8. 20,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora, jovens, se ele tem excesso de prótons, essa carga aqui, ela é positiva ou negativa? Positiva, né? Excesso de prótons, excesso de carga positiva. Então, a carga total ela vai ser positiva também. Questionem, perguntem, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, vamos ver como é que está o chat aqui. Tá sossegado. Então, vamos para a letra C. A letra C diz, ó, um corpo, nossa, com 347 elétrons e 272 prótons. Bom, tem mais elétrons do que prótons. Qual que é a diferença? 347 menos 272 vão ser 75 elétrons? Vamos fazer o cálculo aqui. 347 menos 272, 75, jovenzinhos. Então, ó, tem 75 não sei escrever mais, em excesso. Beleza? Então, a carga total vai ser o número de elétrons em excesso vezes a carga do elétron.
Então, 75 vezes a carga do elétron, que é 1,6, vezes 10 a menos 19. Agora vai ficar, então, carga Q igual 75 vezes 1,6. Vai dar 120. 120 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí, gatinhos e gatinhas, pensem comigo. Se nós temos aqui um excesso de elétrons, essa carga ela é positiva ou negativa? Negativa. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, questionem e perguntem. Vai lá. Professor, Siga. no exemplo ali em cima, quando está explicando a quantidade de carga elétrica de um corpo, no exemplo está falando que a carga elétrica está negativa ali. Por quê? Com uma carga negativa aqui. E, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ele considerou com uma carga negativa, tá bom? O que eu fiz aqui foi usar só o valor, só o módulo, e eu desprezei o sinal. Para daí saber se a carga é positiva ou negativa, eu olhei quem que está em excesso, ó. Se eu tenho excesso de elétrons, carga negativa. Se eu tenho excesso de prótons, carga positiva. Então, os dois raciocínios são corretos, Melissa. Se você quiser substituir o sinal negativo aqui, você pode. Só que você vai ter que tomar o cuidado de quando você tem elétrons que foram perdidos, você vai ter que ter esse N também negativo, é menos 13 elétrons. E menos vezes o menos da carga vai dar positivo. Eu acho mais confuso pensar assim. Por isso que eu prefiro sempre pegar só o valor numérico, fazer o cálculo do número da carga. E daí, para saber se é positivo ou negativo, eu olho para quem está em excesso, os prótons ou os elétrons. Mas as duas análises são possíveis e estão corretas. Você pode escolher aquela que for mais fácil para você associar qual que vai ser o sinal final do teu corpo, da tua carga. Tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Mais perguntinhas, jovens? Mandem aí. Fechou então, jovenzinhos. Agora vamos pensar o seguinte. Eu falei para vocês que a tendência natural dos corpos é ter a mesma carga de prótons e elétrons. Só que existem alguns processos, chamados processos de eletrização, que fazem com que o corpo ganhe ou perca elétron. Então, vocês viram lá nos vídeos também, tem na página 120, 121 e 122, que são a eletrização por atrito, contato e indução. Das três, jovens, qual que é a mais comum no nosso dia a dia? Que é a que eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui. Atrito. Quando você esfrega um objeto no outro, um perde elétrons, o outro ganha. Por exemplo, quando você vai pentear o cabelo, num dia muito seco, você penteia as madeixas, fica todo bonito, legal, cremoso. Quando você vai no espelho, o cabelo está desse tamanho, está imenso, está armado. Por quê? Quando você esfrega o cabelo no pente, você está atritando os dois. Um perde elétrons e o outro ganha. E aí o que acontece? O cabelo fica todo com a mesma carga, essas cargas se repelem porque tem o mesmo sinal e ele fica armado. Aí o que você faz? Coloca aquele creme anti-frizz. O que o creme anti-frizz faz? Ele, abaixa o cabelo. Por quê? Ele umedece o cabelo, jovenzinhos, umedece o ar que está em volta e facilita a perda dessas cargas para o ar. E aí você perdendo esse excesso de cargas que está no teu cabelo, você tem aí de novo o cabelo neutro e não tem mais a repulsão acontecendo. Você perde todo aquele volume que você tinha no cabelo. Beleza? Então, o atrito é o mais comum do nosso dia a dia. Quando você encosta no carro e leva um choquinho, por exemplo, é por quê? Porque o carro estava em atrito com o ar. E aí ele fica eletrizado. Quando você encosta a mão, você recebe um pouco dessas cargas, leva um choquinho. A mesma coisa na escada rolante. Aquela borracha fica em atrito com a parte metálica. Ela fica eletrizada. Quando alguém encosta a mão, leva um choquinho. Beleza? Então, o mais comum do nosso cotidiano
é a eletrização por atrito. Beleza? Mas, jovens, de tudo que tem nesse capítulo, o que eu quero conversar com vocês agora é sobre força elétrica e campo elétrico, tá bom? Eu vou pegar uma nova lousa aqui, jovenzinhos. Jovens, quando que a gente vai pensar em força elétrica? Então, ó, vamos considerar que nós temos duas esferas aqui, elas estão eletrizadas, tá? Uma está carregada positivamente, vou tentar deixar ela mais esférica aqui, tinha ficado meio achatada, né? Aí. Uma está carregada positivamente, a outra está carregada negativamente, tá bom? A força entre elas, jovens, a gente já sabe que vai ser atrativa, porque as duas cargas têm sinais opostos, certo? Mas e aí, elas são atrativas e como é que eu calculo a intensidade dessa força? Quando nós vimos lá na parte de mecânica as leis de Newton, lá na segunda lei de Newton, força resultante era massa vezes aceleração. Lembram qual que era a unidade de medida que nós usávamos para calcular a força, jovens? Quando eu falava de força, lembram qual que era a unidade de medida? Deixa eu olhar no chat se alguém mandou. Não lembram? Ou não querem falar comigo? Eu tô de olho, jovens. Força, jovens, ela era medida em newtons. Vamos ver quem mandou. Exatamente, Marina, newton. Força, ela era medida em newtons, tá bom? Então, força elétrica também vai ser medida em newtons. Então, com quantos newtons de força essas duas cargas se atraem? Como é que eu calculo isso? Jovens, vai depender de várias coisas, como, por exemplo, a distância que separa essas cargas. Quanto mais perto elas estão, maior a força. Quanto mais longe elas estão, menor vai ser a força. Então, depende da força. Depende também, jovens, das cargas, né? Vamos supor que esse corpo aqui tem uma carga de 5 coulomb e... Olha o trem. E esse corpo tem uma carga de 10 coulomb. Se eu aumentar esse aqui para 50 coulomb e esse para 100 coulomb, a força aumenta. Então, quanto maior for a carga do corpo, maior também vai ser a força. Então, vamos escrever uma equaçãozinha que envolva isso aí, ó. Nós vamos dizer que a força elétrica, ó, é o valor da carga 1 vezes o valor da carga 2, pensando aqui, jovenzinhos, em módulo. Então, não importa se a carga é positiva ou se ela é negativa, é só o valor numérico, tá bom? Dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Então, se a distância aumenta, a força diminui. Bate com o raciocínio que a gente tinha construído. E agora, jovenzinhos, pensem o seguinte. Essas cargas, ó, elas estão imersas numa certa região aqui, concordam comigo? Ó? Essa região amarelada aqui, ó, é a região que contempla essas cargas. O que eu estou supondo que seja ar. Mas poderia ser água, essas cargas poderiam estar na glicerina, no álcool, enfim, qualquer meio, né? Mas normalmente a gente pensa no ar, que é o meio que envolve os nossos corpos. Mas eu poderia pegar as duas cargas e afundar na água. Então, o meio onde as cargas estão influencia nessa força. Então, se ela está no ar, a força tem uma intensidade maior. Agora, se ela está num meio mais viscoso, como a glicerina, por exemplo, a força se torna menor. Então, a força ela vai depender do meio onde as cargas estão. E aí a gente representa essa relação do meio onde as cargas estão pela letra K. Então, eu vou escrever o que representa cada uma dessas letras aqui, tá bom? Para vocês poderem ter a sigla corretinha para vocês, ó. Vamos chamar de legenda. Que chique. Que, jovens,
Nós já sabemos que é a carga elétrica. D, distância entre as cargas. E o K, eu vou colocar assim, ó, depende do meio onde as cargas estão. Tá bom? Jovens, nós não vamos fazer conta usando essa equação, tá bom? A gente não vai calcular a intensidade da força, não vamos, tá bom? Mas como o livro de vocês traz a equação, ele traz um pouquinho diferente, mas a estrutura é exatamente a mesma, o conceito é o mesmo, tá? Eu achei importante vocês pelo menos terem olhado para a equação pelo menos uma vez, para que quando chegar lá no ensino médio e vocês virem a equação de novo, e lá a gente vai usar ela para fazer algumas continhas, ela não seja totalmente nova. Vocês já vão estar um pouquinho familiarizados com ela, beleza? Então é isso, jovenzinhos. Força elétrica para esse tipo de carga, positivo e negativo, ela vai ser atrativa. Vou colocar até entre parênteses aqui, ó. Carga positiva com carga negativa. E ela vai ser repulsiva quando você tem negativo com negativo ou positivo com positivo. Tá bom? Jovens, qual que é a unidade de medida, então, que nós vamos usar para força? A Mariana já tinha falado, eu vou colocar aqui para nós, ó. Ela vai ser medida, eu já vou olhar o chat, tá? Ela vai ser medida em Newton, que nós representamos pela letra N maiúscula. É muito legal, Vinícius, na verdade isso aqui é muito legal, porque pensa que legal, você conseguir tirar os elétrons de um átomo, transferir para outro átomo, aí deixa um positivo, outro negativo, eles podem se atrair, eles podem se repelir. Então é muito legal, é muito bacana. Agora, jovens, eu quero que vocês pensem o seguinte: será que eu preciso encostar uma carga na outra para que tenha a força de atração ou a força de repulsão? Não precisa, jovens, não precisa. Quando você vai aproximando as cargas, elas já se atraem ou se repelem. Igual quando acontece com ímã. Já brincaram com ímã? Quando você está aproximando o ímã do outro, eles já se atraem ou eles já se repelem. Você tem que fazer força para eles poderem se encostar. Por que que isso acontece, jovenzinhos? Porque em volta das cargas existe algo que nós chamamos de campo elétrico. Campo elétrico. Eu ouvi um chiado aqui, achei que meu computador ia explodir, ia correr. Mas eu acho que era alguém que estava com o microfone ligado. Jovens, campo elétrico, galera. Então, em volta da carga existe um campo elétrico. É uma propriedade, jovens, da carga elétrica. Eu vou até colocar isso aqui assim, ó. Propriedade da carga elétrica. O que significa isso? Dizer que ela é uma propriedade, esse campo elétrico é uma propriedade da carga elétrica. Que é impossível, jovenzinhos, impossível você ter carga elétrica e não ter campo elétrico. Ou ter campo elétrico e não ter carga elétrica. O campo elétrico ele só é gerado por carga elétrica. E toda carga elétrica gera campo elétrico. Então, se você tem, por exemplo, eu tenho aqui um remédio, que eu não sei nem do que é. Tá aqui, ó, eu tenho um remédio. Ele é feito por várias substâncias, jovenzinhos. E essas substâncias têm carga elétrica. Então, em volta dessas substâncias todas existe um campo elétrico aqui. Eu consigo ver esse campo elétrico, jovens? Não.
Eu não consigo ver o campo elétrico, mas ele existe, ele está ali. Se eu aproximo dois campos um do outro, eles interagem entre si. Eles podem se atrair ou eles podem se repelir. Vai depender do que? Das linhas que esse campo elétrico apresenta. Cada um desses campos apresenta. Se vocês olharem aí, jovens, na página 124 do livro de vocês, página 124, ele vai trazer como que são as linhas de campo. Ó. As linhas de campo, elas saem da carga positiva e elas chegam na carga negativa. Então, olha ali, ó, na página 124, a figura A. As linhas de campo saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. E na letra B ali, no exemplo B, as linhas de campo só tem carga positiva, então todas elas estão saindo. Então, percebam que essas linhas não se cruzam, percebam que elas, no caso B, elas estão se repelindo, né? Elas não vão sair de uma carga e ir para outra, porque na carga positiva nunca chega a linha de campo, só sai a linha de campo. Então, são representações importantes, jovens, que lá no ensino médio vão dar base para você também conseguir pensar na força elétrica a partir desse desenho. Eu sei, se eu colocar uma carga aqui, se a carga vai ser atraída ou se ela vai ser repelida, olhando só para a linha de campo, mesmo sem saber como é a carga, tá bom? Porém, por ser um raciocínio bem mais complexo, mais sofisticado, é um raciocínio que a gente vai desenvolver lá no ensino médio, quando nós estivermos falando de eletricidade. Porque esse assunto que nós estamos vendo aqui é uma base, é uma introdução, e lá no ensino médio a gente vai entender como que calcula esse campo, como que eu posso mudar esse campo, se eu tenho um corpo esférico, o formato do campo elétrico é um, se eu tenho um corpo que é uma pirâmide, o formato do campo elétrico é outro, se eu tenho um corpo que é um formato de ameba, não tem formato algum, o campo elétrico também vai ser totalmente aleatório. A gente vai aprender a olhar para cada formato de corpo e como que vai ser também cada formato de campo elétrico de acordo com esse corpo. Beleza? Mas o que não tinha nos vídeos que eu mostrei para vocês hoje, jovenzinhos, são esses dois tópicos aqui. Por que eu não passei nenhum vídeo sobre isso, jovens? Porque geralmente os professores já aprofundam muito esse assunto, já começam a fazer cálculo, já pegar coisas que são lá do ensino médio. Então, achei mais conveniente eu conversar com vocês direto aqui, na profundidade que vocês precisam saber aqui para o 9º ano, tá bom? Se você quiser assistir vídeo aula sobre esse assunto, você pode pôr lá no Google, inclusive vocês têm os canais que eu sempre coloco para vocês lá, o professor Boaro, tem o Mago da Física, tem o Física 2.0, o canal Mitocôndria, eles trazem excelentes aulas, só que vai ser bem mais aprofundado do que vocês precisam, tá bom? Então, quem quiser aprofundar, tudo bem, mas não é necessário nesse momento, é só para quem tiver realmente bastante interesse, beleza? Até aqui, jovenzinhos, é com os senhores. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos, vale? Nossa, professor, bem interessante. É legal, né? E sabe o que é mais legal disso aqui? Se vocês olharem na página 125 do livro de vocês, tem uma curiosidade ali, que é a gaiola de Faraday. Página qual? 125. Ah, sim, 125. Página 125, lá em cima, a gaiola de Faraday. Depois leiam com calma essa curiosidade. Eu deixei, inclusive, indicado lá no roteiro dessa semana para vocês fazerem a leitura. Na semana que vem, jovenzinhos, nós vamos conversar só sobre isso. Uma aula só sobre a gaiola de Faraday, para a gente entender sobre os raios, o que é um raio, por que que o raio cai, o que que você tem que fazer quando cai um raio, como que você se protege, os cuidados que você precisa tomar. Então, a gente vai conversar tudo sobre isso a partir dessa discussão da gaiola de Faraday. Foi ele que fez essa descoberta e que nós aplicamos até hoje aí nas nossas residências, nos prédios, no nosso cotidiano. Tá bom? Então, fica a dica aí. Faça a leitura, é muito legal. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer essa aplicação para a questão de raios. Beleza? Legal. Beleza, professor. Beleza. Eu vi aqui, ó, ninguém mandou perguntas no chat, então acho que tá tranquilo. Jovens, nós temos mais 3 minutinhos de aula. Então a gente vai encerrando essa aula por aqui. Os exercícios, jovens, desse capítulo, vocês podem fazer ao longo da semana, tá bom?
E aí, na semana que vem, eu vou fazer a correção com vocês. Então, numa aula, a gente fala sobre os raios e na outra, a gente faz os exercícios daí. Tá bom? Para treinar todos esses conceitos. Jovenzinhos, não saiam ainda, que eu preciso fazer o registro de todos os senhores que estão aqui. Me deem um segundinho. Eu preciso encontrar a câmera no meu celular, porque eu mudei ele. Eu organizei tudo por cor, jovens. E eu não consigo achar. Achei a câmera, tá aqui. O pessoal tá com um pouco de toque. Aí a primeira página só tem aplicativo vermelho. A segunda página só tem aplicativo verde. E assim vai. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Você viu? Ó? Aqui é tudo vermelho, vai para cá. Aí é tudo azul, aí é tudo verde, amarelo, aí é tudo roxo, aí é tudo os branquinhos, depois vem os pretos. A organização tá bonita, hein, professor? É toque, né? Tem isso. Jovenzinhos, obrigado pela atenção dos senhores. Uma ótima tarde para vocês. Um ótimo fim de semana. Nos vemos de novo na quarta-feira da semana que vem com a química, então, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Vini. Tchau. 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 Não consigo ver todo mundo. Deixa eu interromper isso aqui. Tchau, Davi. Tchau, Melissa. Tchau, Nicolas. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, Carol. Tchau, Jéssica. Tchau, Mariana. Tchau, Rafael. Tchau, Júlia. Tchau, Sandra. Tchau, Marcos. Tchau, Rafaela Portela. Tchau, querido. Um beijo.